Uma pesquisa recente que mostra um cenário político que, na aparência, parece estável, mas que na prática revela pontos importantes que podem decidir a eleição. Os dados indicam que a disputa continua extremamente equilibrada, com pouca margem para erro de qualquer lado, e isso torna cada detalhe ainda mais relevante. No segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 45%, o que dentro da margem de erro de 2 pontos significa empate técnico. Isso quer dizer que, na prática, não existe um favorito claro neste momento e que a eleição está completamente aberta. Esse tipo de cenário mostra um país dividido, com 2 blocos fortes e consolidados, e com dificuldade de crescimento rápido para qualquer um dos lados. No primeiro turno, Lula aparece com 41% e Flávio Bolsonaro com 36%, enquanto outros nomes como Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem bem atrás, com 4% e 3%. Isso reforça a ideia de que a polarização continua sendo o principal fator da eleição. Mesmo com essa vantagem no primeiro turno, o dado mais importante está no segundo turno, onde a diferença praticamente desaparece. E é justamente no segundo turno que a eleição se decide, o que torna esse empate ainda mais significativo. Outro ponto fundamental é a rejeição, que muitas vezes pesa mais do que a própria intenção de voto. Lula apresenta um índice de rejeição maior do que Flávio Bolsonaro, o que pode limitar seu crescimento ao longo da campanha. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro, mesmo com rejeição relevante, ainda possui mais espaço para conquistar novos eleitores. Esse detalhe muda completamente a leitura do cenário, porque não basta estar na frente, é preciso conseguir crescer. A pesquisa também mostra um nível alto de polarização, com cerca de 40% da população sendo contra Lula e 30% sendo contra Bolsonaro. Isso indica que os dois lados enfrentam resistência significativa. Além disso, existe um grupo importante de cerca de 22% da população que não se identifica com nenhum dos dois lados. Esse grupo pode ser decisivo, porque tende a escolher mais próximo da eleição. Outro ponto relevante é a fidelidade do eleitor, que permanece alta. Cerca de 77% dos eleitores que votaram em Lula em 2022 dizem que votariam nele novamente. Do outro lado, 76% dos eleitores de Bolsonaro migrariam para Flávio Bolsonaro. Isso mostra que as bases estão consolidadas e que a disputa será definida fora desses grupos. Mesmo assim, existem pequenas migrações que podem fazer diferença. Cerca de 6% dos eleitores de Lula dizem que poderiam votar em Flávio Bolsonaro, enquanto 3% dos eleitores de Bolsonaro consideram votar em Lula. Em um cenário apertado, esses números podem ser decisivos. Outro fator importante é o aumento do interesse da população pela eleição. Hoje, cerca de 73% a 75% dizem acompanhar o tema com interesse. Isso indica que a disputa tende a ficar mais intensa conforme a eleição se aproxima. A presença de candidatos como Romeu Zema e Ronaldo Caiado, mesmo com poucos pontos, também tem impacto estratégico. Eles podem influenciar o resultado ao tirar votos de um lado ou de outro. Zema, por exemplo, apresenta leve crescimento, indicando algum espaço fora da polarização. Já Caiado se mantém estável, com dificuldade de avanço. Outro ponto que começa a ganhar peso é o impacto dos debates. Debates colocam os candidatos frente a frente e expõem preparo, postura e capacidade de argumentação. Em um cenário equilibrado, um bom desempenho pode gerar crescimento rápido. Da mesma forma, um erro pode aumentar rejeição de forma significativa. A economia também é um fator decisivo. O eleitor tende a avaliar sua realidade financeira antes de tomar decisão. Se a percepção for negativa, aumenta o desejo de mudança. Se for positiva, o candidato associado ao governo pode se beneficiar. A segurança pública também pesa, principalmente em grandes cidades. Candidatos que conseguem transmitir confiança nessa área tendem a ganhar vantagem. Outro ponto relevante é o peso de estados estratégicos. São Paulo, por exemplo, pode influenciar diretamente o resultado nacional. Isso faz com que campanhas concentrem esforços nessas regiões. O comportamento do eleitor indeciso também merece atenção.
Ele tende a mudar conforme passa a consumir mais informação política. Esse movimento pode alterar o cenário rapidamente. Outro fator é o desgaste natural de campanhas longas. Quanto mais exposição, maior o risco de erros e aumento de rejeição. Por isso, manter consistência na comunicação é essencial. Alianças políticas também podem mudar o cenário. Apoios estratégicos ajudam a transferir votos e ampliar alcance. Mas alianças mal feitas podem ter efeito contrário. A comunicação digital também tem papel central. Mensagens simples e diretas tendem a funcionar melhor, principalmente para quem não acompanha a política diariamente. Outro ponto importante é a narrativa. Não basta ter dados favoráveis, é preciso explicar esses dados de forma clara. Quem comunica melhor, cresce mais. Também é importante lembrar que muitos eleitores só decidem o voto perto da eleição. Isso torna o cenário ainda mais imprevisível. Por isso, acompanhar a evolução das pesquisas é fundamental. O cenário atual mostra equilíbrio, mas um equilíbrio frágil. Pequenos movimentos podem mudar tudo. Quem errar menos terá vantagem. Quem conseguir reduzir rejeição e crescer entre indecisos pode decidir a eleição. E é exatamente isso que torna esse cenário tão aberto neste momento. Outro ponto que começa a influenciar de forma mais intensa é a percepção de credibilidade dos candidatos ao longo do tempo, porque à medida que a campanha avança e a exposição aumenta, o eleitor passa a observar com mais atenção não apenas o que é dito, mas a consistência entre discurso e comportamento. Além disso, existe um efeito acumulativo de informação que ocorre quando o eleitor é exposto repetidamente a determinados argumentos, dados e narrativas, o que pode consolidar uma percepção positiva ou negativa, mesmo sem mudanças reais nos números da pesquisa. Outro fator relevante é o impacto das comparações diretas, porque em uma eleição polarizada, o eleitor tende a escolher não apenas quem considera melhor, mas quem considera menos pior dentro das opções disponíveis. Também é importante considerar que a rejeição pode crescer ao longo da campanha dependendo da intensidade dos ataques, da exposição negativa e de eventuais erros estratégicos cometidos pelos candidatos. Outro ponto que influencia o cenário é a capacidade de mobilização das campanhas, já que transformar intenção de voto em voto efetivo depende de organização, presença e engajamento. Além disso, o comportamento do eleitor mais silencioso, que muitas vezes não declara sua posição em pesquisas, pode surpreender no momento da votação e alterar o resultado esperado. Outro elemento que precisa ser observado é a influência de lideranças regionais, que podem direcionar votos em determinados estados e impactar o resultado nacional de forma indireta, mais significativa. Também existe o fator emocional, porque decisões eleitorais não são tomadas apenas com base em dados racionais, mas também em sentimentos como confiança, medo, rejeição e identificação. Outro aspecto importante é que a estabilidade aparente nos números pode esconder movimentos internos do eleitorado, que só se tornam visíveis mais próximos da eleição. E, por fim, o que esse cenário mostra de forma mais clara é que, apesar do equilíbrio atual, a eleição continua em aberto e será decidida nos detalhes, principalmente na capacidade de cada candidato de crescer onde ainda existe espaço. Outro ponto que passa a ganhar relevância conforme a eleição se aproxima é a intensidade da campanha nas ruas e nas redes, porque quanto maior a presença, maior a chance de influenciar diretamente o eleitor que ainda não tem uma decisão consolidada. Além disso, a forma como cada campanha reage a ataques e críticas também pode alterar a percepção pública, já que respostas equilibradas tendem a transmitir mais segurança do que reações impulsivas ou desorganizadas. Outro fator importante é o papel das narrativas regionais, que podem adaptar o discurso nacional para realidades locais, aumentando a conexão com o eleitor de cada região. Também é relevante observar que o eleitor médio tende a simplificar decisões complexas, o que faz com que mensagens claras e objetivas tenham mais impacto do que discursos técnicos e longos. Outro ponto que influencia o resultado é a memória recente do eleitor, que costuma dar mais peso a acontecimentos próximos da eleição do que a fatos mais antigos.
Isso significa que os últimos meses de campanha podem ser decisivos para consolidar ou mudar votos. Além disso, existe o efeito de maioria percebida, onde eleitores tendem a apoiar quem acreditam estar mais forte, o que pode gerar movimentos de última hora. Outro elemento importante é o nível de engajamento das bases, porque eleitores mais motivados têm maior probabilidade de comparecer às urnas. Também é necessário considerar que fatores externos, como economia global ou crises inesperadas, podem interferir no cenário interno e alterar a percepção do eleitor. Outro ponto relevante é a capacidade de adaptação das campanhas, já que cenários mudam rapidamente e quem não ajusta a estratégia pode perder espaço. E no fim, o que essa eleição mostra é que não existe vitória antecipada e que o resultado será definido por uma combinação de estratégia, comunicação e capacidade de crescimento nos momentos certos. Se você quer continuar acompanhando análises diretas, com base em dados e sem enrolação, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui no Visão Política, você entende o cenário de forma clara, simples e direta.